Convido você mais uma vez a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 119. Tem entendo ser uma boa notícia aos irmãos. Chegamos à metade do Salmo 119. Ao terminarmos hoje esse trecho que começa no versículo 81, vai até o 88, teremos terminado a primeira metade do Salmo. Esse salmo que é composto por 22 passagens, cada uma correspondendo a uma letra do alfabeto hebraico. Hoje chegamos no trecho que corresponde à letra Kaf. Salmo 119, a partir do versículo de número 81. Diz assim o salmista, Salmo 119, a partir do versículo de número 81. Desfaleço, aguardando tua salvação, espero na tua palavra. Meus olhos desfalecem esperando tua promessa, enquanto eu pergunto, quando tu me consolarás? Embora tenha ficado como um odre, enrugado pela fumaça, não me esqueci dos teus decretos. Quantos dias teu servo terá que esperar, até que julgues os que me perseguem? Os arrogantes que não andam na tua lei abriram covas para mim. Todos os teus mandamentos são fiéis. Sou perseguido injustamente. Ajuda-me. Quase me consumiram sobre a terra, mas não abandonei teus preceitos. Vivifica-me conforme teu amor, para que eu guarde os testemunhos da tua boca. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Pedimos que mais uma vez o Senhor a traduza a cada coração, cada mente, e que esta palavra então produza o fruto pelo qual foi enviada. Obrigado porque o Senhor aqui nos reúne como tua igreja, e nós declaramos mais uma vez que o Senhor é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Fala conosco para a tua glória e para o nosso bem, em nome de Jesus. Amém. À beira da ruína. À beira da ruína. Este foi o título que um comentarista desta passagem deu a este trecho que lemos, à beira da ruína. Você já se sentiu alguma vez à beira da ruína? Tem gente que diz assim: pastor, esta situação está acabando comigo. Esta situação está me consumindo. E a não ser que algo aconteça, eu creio que pode ser, eu sinto que eu estou me acabando. Você já se sentiu assim? Era assim que esse salmista se sentia. Ele vai dizer que ele ficou como um odre. Versículo 83, um odre enrugado pela fumaça. Eu nunca vi um odre enrugado ou sendo enrugado pela fumaça, mas a ideia é de algo que está sendo consumido, está sendo desgastado, está sendo enrugado, está se acabando, está desfalecendo, está se deteriorando, está chegando ao fim. E ele diz que está nessa situação de se sentir se acabando devido a algumas situações injustas que alguns dos seus imponentes impuseram a ele.
ele vai dizer assim, o versículo de número 84, que ele está sendo perseguido. No versículo de número 85, ele diz assim: os arrogantes que não andam na tua lei abriram covas para mim, me fizeram armadilhas, atentaram contra o meu bem. Ele vai dizer que esses seus oponentes quase que acabaram com ele. Versículo de número 87, quase me consumiram sobre a terra. Então essa é a fumaça, essa é a situação que o envolve e que ele sente que aos poucos vai minando as suas forças, vai tirando a sua saúde física, a sua saúde emocional, sua saúde mental. Ele, se pudesse nos falar aqui abertamente, claramente, diretamente, ele nos diria: essa situação quase que acabou comigo. Então a pergunta que fica para nós nessa manhã é: o que a gente faz quando a gente está numa situação assim? Uma situação que a gente sabe é injusta, é devido à ação ímpia, e que, se nada for feito, pode nos trazer grande prejuízo. Você sabe que esses são dois ingredientes explosivos, não é? A sensação da injustiça e a sensação de que, se nada for feito, isso vai acabar com a gente. Isso vai nos trazer prejuízo. Quando se configura essa sensação de injustiça e a sensação de que, se nada for feito, vamos ter um grande prejuízo, está armado o circo do terror. E só Deus é que sabe o que pode acontecer depois disso. Então o que a gente faz? Quando a gente está nessa situação, a gente sabe que é injusto, isso está acabando com a gente, e Deus demora. E demora para fazer alguma coisa. O que a gente faz? A gente parte para cima daqueles que provocam essa situação? Qual é a nossa atitude? Então, primeiro, irmãos, quando você estiver nessa situação de angústia, que cheira o fim, que você sabe ser injusta, então a primeira coisa, clame ao Senhor, clame ao seu Deus. Tem pessoas que algumas vezes podem nos ajudar, alguns momentos até querem nos ajudar, mas quem pode nos ajudar e quer nos ajudar sempre, e que pode nos ajudar de fato, é Deus. Então busque a Ele. Você diz assim: mas pastor, eu devo orar por uma causa até quando? Até você receber uma resposta. E se a resposta demorar, o que eu faço? Continue orando. Você vê que o salmista, ele reclama de uma certa demora. Ele diz assim no versículo 81, desfaleço, aguardando a tua salvação. Como se ele dissesse: o senhor não está vendo o que está acontecendo? O senhor não está vendo o estado que eu estou ficando? Estou desfalecendo, mas estou aguardando a tua salvação. Versículo 82, meus olhos desfalecem, esperando a tua promessa, enquanto eu pergunto, quando tu
me consolarás. No versículo de número 84, ele ainda é mais explícito, ele pergunta: quantos dias teu servo terá que esperar até que julgues os que me perseguem? Quanto tempo mais eu preciso esperar até que o Senhor me faça justiça? Ele reclama da demora, mas ele não cessa de orar, de buscar a Deus, de continuar pedindo, suplicando, até porque existe, irmãos, um espaço entre a nossa oração e a resposta de Deus à nossa oração, e entre o nosso pedido, o nosso clamor e a resposta, existe um espaço de tempo, e só Deus é quem sabe o que a gente precisa enquanto a gente espera. Então, ainda que você não receba a resposta final, você vai recebendo o suporte, as condições para aguardar o dia da resposta. O que você pode esperar de Deus enquanto você espera a ação de Deus? Você pode esperar, por exemplo, amparo. Você lembra que quando o povo saiu do Egito, entre o Egito e a terra prometida, tinha um deserto a ser atravessado. Eles não foram transplantados de um lugar para o outro, de um dia para o outro. Havia um deserto a ser atravessado, mas Deus não os desamparou na travessia do deserto. Deus os amparou. Deus os amparou com maná para comer, com a água da rocha para beber, com a nuvem para os proteger do calor escaldante e para os guiar, de modo que entre o Egito e Canaã, nada, absolutamente nada lhes faltou. Porque o Senhor é o meu pastor e nada, absolutamente nada me faltará. E nada é nada mesmo. O que você precisar para a sua travessia, Deus proverá. Deus há de prover. Você pode esperar graça e força. O Agostinho nos ensinou uma oração. Ele diz assim: Senhor, me dê forças e depois ordena o que quiseres. Mas eu preciso de forças. E na nossa travessia, são grandes as lutas, são muito grandes as lutas e às vezes o tempo da espera, mas a força que a gente recebe e a graça em tudo isso consegue ser ainda maior do que tudo isso. Por isso que a gente não é destruído. Como disse o apóstolo Paulo, somos pressionados, mas não desanimados, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Então não vai te faltar forças também, vai nessa tua força, como Deus disse a Gideão, e não vai nos faltar companhia. Não vai nos faltar companhia. Lembro-me que quando criança, quando acordava à noite, com vontade de ir ao banheiro, eu ficava com medo, porque era escura a travessia. Mas quando meu pai ia comigo, acabava o medo. Porque faz diferença ter alguém conosco nas nossas travessias. Quanto mais a presença do Senhor. Por isso que o salmista vai dizer: ainda que eu atravesse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, o Senhor, o meu pastor, está comigo. Não é porque o vale não é escuro, não é porque o vale não tem perigos, mas é porque
o Senhor está comigo, a tua vara, o teu cajado me consolam. Então clame. Segundo, não se deixe vencer pelo mal. Não responda na mesma moeda. Não pague o mal com o mal. Mas espere em Deus. Entrega a sua causa nas mãos dele, e enquanto você espera, ora e faz o bem. Ora e faz o bem. Eu me lembro de um caso de uma mulher que trabalhava numa ONG, numa comunidade. Aí um dia, uma mocinha da comunidade veio e começou a bater na janela dela, e a provocá-la, e a xingá-la. E por tanto tempo, e aí a mulher lá, chegou uma hora que ela perdeu a cabeça. Ela abriu a janela e jogou uma caneca de leite quente no rosto da menina. Aí eu pergunto, quem ficou mais errado agora? Porque, irmãos, a vingança é sempre desproporcional à ofensa, sempre. É por isso que o Moisés, lá no Antigo Testamento, teve que colocar um limite. Olho por olho, dente por dente. Porque a vingança é sempre sem limite. Mas agora a gente está no Novo Testamento, a gente não está mais regidos pela lei, mas nós temos o Espírito de Jesus. Então não é mais olho por olho, dente por dente, só nos cabe fazer o bem, ainda que seja em resposta ao mal. Você veja que o salmista está sendo perseguido, ele está sendo injustiçado, mas ele se abstém de responder com a mesma maldade que lhe tratam, mas ele busca a Deus, ele espera em Deus, ele busca, ele pede a ajuda de Deus. Versículo 86, todos os teus mandamentos são fiéis, sou perseguido injustamente, ajuda-me. Quando tu farás-me justiça? Ele entrega a justiça nas mãos de Deus. Aí você diz assim, pastor, eu sou crente, mas eu não sou bobo. Bom, eu não estou dizendo que não seja válida pontualmente uma ação em legítima defesa. Eu não estou dizendo que você que porventura sofra violência doméstica tenha que aguentar calada, não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que você deve se abster de responder o mal com o mal. Por que você deve se abster de responder o mal com outro mal? Bom, primeiro por causa da sua identidade em Jesus Cristo. Você é de Jesus, não é? Então, ser de Jesus não é só vir à igreja de Jesus, cantar a Jesus, ouvir a palavra de Jesus. Ser de Jesus é agir como Jesus, é ver como Jesus, é viver como Jesus. Não só aqui, lá no trânsito, lá no trabalho, lá nas lides da vida. É ali que você tem que ser como Jesus. Aqui é fácil ser como Jesus. E o que o Pedro fala a respeito desse Jesus com o qual ele conviveu tão de perto? Ele diz assim: ao ser insultado, não retribuiu o insulto. Quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Porque quem sabe fazer justiça não é você,
Quem sabe fazer justiça por você é Deus. Então confia nele, a sua causa. Ele vai fazer justiça. E segundo, não é uma questão de ser bobo, mas é uma questão de não cair numa armadilha. Porque o mal, ele não pode fazer nenhum mal contra você, sabia? O mal não te toca. Porque aquele que nasceu de Deus te protege. Então você está protegido. Mas o mal pode tentar você a fazer o mal, ainda que em resposta a um mal. E aí você então colher as consequências do mal cometido, que são sempre maiores do que o mal sofrido. Lembra lá a história da abelha? Que ela ferroa, mas quem morre é ela no final. Então por isso que Romanos 12, 17, 19, 21 vai dizer: a ninguém devolvei mal por mal. A ninguém. Absolutamente ninguém. Não vos vingueis a vós mesmos. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Porque o mal não te vence quando ele te faz o mal te vence quando ele te faz como ele. Quando ele te faz fazer o mal, ainda que em resposta a um mal. Então não se deixe vencer pelo mal. Vence o mal com o bem, e Deus vai ser com você. Então clame a Deus, espere em Deus, se abstenha de fazer o mal, mas espere em Deus e confie, na hora certa, Deus vai agir. Ele sempre age. A gente não sabe qual foi a resposta que o Senhor deu a este salmista, em relação a essa situação que ele diz que estava acabando com ele, mas a gente sabe que Deus deu-lhe uma resposta, e uma resposta de salvação, porque a gente conhece o nosso Deus, a gente sabe como Ele trata aqueles que esperam nele. A gente se lembra da história de Davi, quando este era perseguido por Saul, injustamente era perseguido por Saul. Saul lá, com problemas talvez mentais, espirituais, ouvia calúnias a respeito de Davi, saía com um exército para perseguir o Davi, e o Davi tinha que se esconder em cavernas, ir para o deserto, lugares solitários. E uma vez Deus entrega Saul nas mãos de Davi, dentro de uma caverna. O Davi mal consegue conter os soldados dele, porque os soldados diziam: esse é o dia que o Senhor te entregou Saul nas tuas mãos. Mas Davi se abstém. Davi podia resolver a sua vida ali, mas ele diz: não vou tocar no ungido do Senhor, e não toca em Saul. E qual que foi o fim? Lá o fim da história foi Saul morrendo numa guerra, e no tempo devido Davi é levado ao trono, sem ter as mãos sujas de sangue, sem ter que começar um reino com a consciência o acusando. Esperou em Deus, e Deus no seu tempo o honrou. O maior exemplo é Jesus, como ele foi perseguido também injustamente pelas autoridades do seu tempo. Lhe injuriaram, lhe injuriaram. Lhe maltrataram, lhe maltrataram. Lhe crucificaram, lhe crucificaram.
Mas este foi o fim dele? Não, porque Deus o ressuscitou, Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, e até aqueles que o traspassaram o verão. E ele nos conta aquela história a respeito da viúva, que vinha ao juiz dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário, e aquele juiz lhe negava a justiça. E Jesus conta essa parábola a respeito do nosso dever de orar sempre e nunca desanimar. E aí o juiz pensou que ia vencer a viúva pelo cansaço, mas a viúva que venceu o juiz. Porque chegou uma hora que o juiz diz assim: olha, eu não temo a Deus, eu não temo os homens, não temo ninguém, mas eu vou fazer justiça para essa viúva, para que ela não venha mais aqui me importunar. Aí Jesus diz assim: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a Ele, mesmo que pareça demorado em responder-lhes? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Que assim seja na minha vida e na tua vida. Que Deus, no seu tempo certo, haja em nosso favor. Enquanto isso, vamos esperar, vamos orar e vamos fazer o bem. Esse que é o nosso chamado como povo de Jesus. Amém, irmãos? Então, essa combinação, estão fazendo uma injustiça. E se nada for feito, vamos ter um grande prejuízo. É uma combinação que pode nos levar a fazer muita coisa que depois podemos e vamos nos arrepender. Então, não caiamos nessa armadilha. Antes, clamemos a Deus, esperemos nele e confiemos na ação oportuna, no tempo certo do nosso Senhor. Porque sabe de uma coisa, irmãos? Sabe o que eu creio? Que Deus tem preparado para nós ainda muitas alegrias nessa vida. E Deus não vai permitir que a gente passe enquanto a gente não vê-las. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Ele nos abençoe, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém.